Graça e paz, irmãos. Bom dia. Que o Senhor continue sendo com sua graça conosco nessa manhã, nos conduzindo pelo mesmo Espírito da reunião do Partido do Pão. Que Ele continue. A gente veio aqui para fazer um memorial e fomos ministrados, né? Isso é maravilhoso. Como o Flávio colocou aqui, a vontade que dá é de dar continuidade à cerimônia, mas na casa de Deus as coisas são com ordem, né? E agora nós vamos continuar dependendo do mover dele aqui para meditar um pouco na sua palavra. Queria que os irmãos, por favor, abrissem as Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Pedro, ele escreve tanto essa primeira carta quanto a sua segunda carta aos irmãos, que na introdução ele vai dizer que é os irmãos peregrinos da dispersão. Ele fala as localidades, mas como ele mesmo falou na sua segunda carta, ele disse que não cansaria de lembrar os irmãos, né, das coisas que ele viveu, que ele relata, ele testifica pela sua própria experiência. E talvez ali na sua condição, naquele momento, ele não tivesse tido dado conta de que esse cuidado chegaria até nós, né? Porque nessa primeira carta, se for da permissão do Senhor, nós vamos falar sobre um assunto que ele vai dizer que é comum a todos os santos, era comum àqueles irmãos daquela época. E colocando a carta, o contexto da carta, mudando o nosso contexto, a lei vai dizer que aquelas provações eram comuns a todos os santos e aquelas provações que ele fala ali daquela carta, exortando os irmãos para se alegrarem nas provações, exortando os irmãos a permanecerem nas provações, que não era para os irmãos estranhar aquelas provações. Tudo isso comunica aos nossos corações, né? Talvez não seja nesse tempo aqui hoje que a gente vá aprofundar mais nessas questões, mas que os irmãos me ajudem aí em oração, me sustente aqui, porque a carta de Pedro, Marcelinho em comunhão, ele trouxe essa questão que eu estava percebendo nesse estudo. Ela não é uma carta que ela é sistematizada, né? A carta de Pedro, ela fala de vários assuntos da economia de Deus, mas ele não traz uma linha, né? Mas esse assunto sobre as aflições, sobre as provações, sobre as lutas, as angústias, que são comuns a todos os santos, o Senhor já tem um tempo chamado a minha atenção, né? E eu acredito que por agora ele ter avançado um pouco mais, segundo a sua misericórdia, na sua revelação, seja o tempo de estar colocando para os irmãos, né? Por isso, novamente eu peço que os irmãos me ajudem aí em espírito, para que não seja em vão, né? Para que o edificador possa edificar. Vamos ler aqui, eu falei do versículo 5, mas vamos ler do 4. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, todos nós, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por favor, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós queremos mais uma vez reconhecer a nossa total incapacidade de ministrarmos diante de Ti.
Mas como foi bem lembrado aqui, por teu sangue, nós podemos ver-te, podemos perceber-te, podemos de fato nos achegar ao altar da tua graça, buscarmos em ti o socorro presente, reconhecendo também que todo dom, toda dádiva pertence a ti, vem do Pai das luzes, e nós queremos te pedir que o Senhor nos guarde aqui, nos livre especificamente de mim mesmo, do meu coração enganoso, que o Senhor abençoe o meu falar, abençoe o ouvir de cada irmão, que dentro da condição espiritual de cada um, o Senhor possa ministrar aquilo que o Senhor já separou para essa manhã, porque nosso desejo é que teu nome seja glorificado, como nós percebemos que foi glorificado nessa manhã no partir do pão. Nós queremos continuar dependendo do teu Espírito, para que o Senhor se alegre e o Senhor continue dispensando as tuas bênçãos sobre cada membro do teu corpo. Nós oramos em teu precioso nome, no nome de Jesus Cristo. Irmãos, nós acabamos de ler aqui que todos nós devemos nos achegar ao Senhor como pedras vivas e oferecermos sacrifícios espirituais a Deus. Mas como seria esse sacrifício espiritual? Como podemos agradar a Deus? Aqui no versículo fica claro que em Cristo Jesus, de tudo que nós ouvimos aqui nessa manhã, não sei se os irmãos perceberam a ênfase do Espírito, mas para mim ficou claro dele falar da realidade do seu sangue. E eu queria que os irmãos abrissem no livro de Apocalipse, primeiro capítulo. É um texto que não estava, pelo menos aqui no roteiro que eu coloquei aqui, mas nós precisamos enfatizar isso, porque do irmão mais novo aqui, em termos de nascimento espiritual e também em termos de idade natural, né? Todos somos sacerdotes. Acho que o mais novo aqui é Pedrinho, né? Acredito que sim, Pedrinho, pela fé ele já é nosso irmão. Ali já vemos um sacerdote. E como é que Deus fez isso, né? Como ele constituiu isso? Capítulo 1, versículo 5. Vamos ler no finalzinho, ganhamos tempo. Mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Como foi bom relembrarmos isso nessa manhã, né? Nós estamos livres, irmãos. Não há nenhum impedimento, né, para que possamos andar na presença de Deus, para que possamos exercer o nosso sacerdote, porque esse sangue também vai dizer no 6 aí que ele nos constituiu reino e sacerdotes para quê, irmãos? Nós fomos libertos para servir a Deus. Então não tem exceção. Nós fomos introduzidos no corpo. Recentemente aqui nós fomos agraciados pela ministração de nosso irmão Jorginho, e ele trouxe um versículo da carta de Paulo aos Efésios, que dizia que o Senhor, ao ser ascendido, acho que é no capítulo 4, no versículo, não sei se é o 23 exatamente, os irmãos podem verificar aí, mas ele disse que quando ele foi assunto aos céus, ele libertou os cativos e concedeu dons aos homens, né? Acho que quem esteve aqui nesse período não tem nenhuma dúvida de que todo irmão tem um dom, todo irmão Deus ministrou, concedeu um talento para que pudéssemos exercer o nosso sacerdócio, né? Mas hoje, a partir de hoje, nós vamos verificar se os irmãos me permitam, um outro aspecto dessa questão do sacerdócio, né? Que é a questão da vida, né?
é a questão do caráter. Jorginho, eu lembro que na ministração dele ele falou que algo que também ficou marcado em meu coração, que o que nós de repente estamos construindo com os nossos dons, nós podemos destruir por meio do nosso caráter. E é interessante que quando você vai olhar ali em Mateus, capítulo 25, o Senhor coloca ali duas parábolas, né? O Senhor vem falando algumas parábolas ali aos discípulos, os mistérios do reino dele, ele vai revelando aos discípulos. E essas duas parábolas, elas estão juntas. E primeiro vem a parábola das virgens, né? Das 10 virgens. E ali ele define que existe dois grupos, né? E existe aquelas virgens que são prudentes. E ali o Senhor ele vai ministrar as consequências daquilo e vai falar as consequências daquelas também que são imprudentes. E em seguida o Senhor vai falar se os irmãos estão lembrados, de uma outra parábola, que é a dos servos na casa dele, ao qual ele responsabilizou alguns talentos, né? Se eu não estiver enganado, acho que é 7, 5 e 1 talento, não é isso? Enfim, isso não é questão central, mas isso vai falar da nossa responsabilidade, isso vai falar no aspecto da obra. Já a primeira parábola ela vai falar no aspecto da vida, né? E como eu falei aqui, são faces da mesma moeda, né? Naquele dia, aquelas virgens que não foram prudentes vão ouvir do Senhor, né? Eu não vos conheço. Com relação aos talentos, não, só vou verificar aqui porque me fugiu a memória, irmãos. Está aqui, só me perdoe. Pronto. O Senhor ele fala às virgens que não as conheciam, né? Já aos servos que ele considera, ele vai dizer ali que são servos inúteis. Ele vai dizer que é para lançá-los fora, né? Colocá-los num lugar onde iria haver choro e ranger de dentes. É uma palavra que pesa muito sobre nós nesses últimos dias. Nós temos percebido aí os sinais, nós estamos tendo clareza de que o Senhor está próximo. E o Senhor ele fala aqui não de uma condenação eterna, né, que nós fomos salvos, nós pertencemos ao Senhor, mas ele fala de um juízo dispensacional, né, que nós temos que nos ater, para que não sejamos pegos de surpresa, né, possamos estar vigilantes, sóbrios, buscando na comunhão, né, buscando na perseverança, reconhecer a nossa responsabilidade diante do nosso corpo e reconhecer a necessidade de buscarmos essa santificação. E aí é onde entra essas aflições, esses aspectos das aflições, né? Pedro ele vai na sua carta mostrar, na verdade em toda a Bíblia, né, nós vamos ver aqui que existe o trabalhar de Deus a respeito desse aspecto de trabalhar no coração do homem através das aflições. Porque é desejo dele, ele já nos constituiu reinos e sacerdotes. Mas se nós negligenciarmos esse chamado, se nós, assim como Esaú, né, fomos negociar com os pratos que nos são servidos aqui nesse mundo, nós iremos perder esse direito de reinarmos com o Senhor. Mas essas questões a gente vai ver melhor em outro momento, irmãos. Eu vou tentar seguir, na verdade, a ordem com que o Senhor começou a ministrar esse assunto no meu coração. Isso aconteceu há mais ou menos 2 ou 3 anos, na época da pandemia, quando eu me deparei com um versículo que está em Hebreus. Os irmãos podem abrir aí, por favor, a carta aos Hebreus, capítulo 5.
versículo 8. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio do que sofreu. A minha tradução aqui diz aqui, das aflições que padeceu. Os irmãos, por favor, abram também em Mateus capítulo 3. E por que, irmãos, eu quis deixar claro o momento, não exato, que eu não me recordo, mas o momento mais ou menos em que o Senhor começou a ministrar essa palavra em meu coração, porque eu não tive essa resposta de imediato, né? E eu queria deixar que os irmãos ficassem tranquilos com relação a isso, porque talvez a gente vá tocar em alguns assuntos que alguns irmãos não irão compreender ainda, né? Mas o Senhor, Ele deseja se revelar, né, no tempo certo, na condição certa. Ele trabalha na nossa estrutura. E se você desejar conhecer qualquer assunto na palavra, e se você buscar, realmente o Senhor, Ele vai trabalhar no seu coração, Ele vai mostrar, Ele vai revelar que é o desejo dEle. Então, os irmãos, fiquem sossegados com relação a isso, porque eu não entendia esse versículo de Hebreus, né? O Senhor, Ele aprendeu a obediência pelo que Ele sofreu. A princípio eu achava que Ele ser obediente, Ele ter sofrido foi condição para Ele ser obediente. Quando nós vamos olhar o ministério de Jesus, nós vamos ver que Ele sofreu porque Ele foi obediente, né? Isso é claro. Acredito que todos os irmãos, hoje nós lembramos aqui do sofrimento dele por obediência ao Pai. Mas daí o versículo de Hebreus dizer que ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. E aí quando eu fui relembrar também esse texto aqui do batismo dele, Mateus 3, 16, 17. Nós vemos esse testemunho do Pai que está escrito aí: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriam os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem muito me agrado, ou em quem tenho todo o meu prazer. Jesus aqui, ele está com 30 anos de idade, os irmãos conhecem a história, e ele sai da casa de seus pais, ele abandona, né? Ele rompe o laço familiar, e ele vai sair, como ele mesmo diz, a um inadvertido que queria segui-lo, que as raposas têm os seus covis e os pássaros têm seu ninho, mas o Filho do Homem, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. E Jesus, com seus discípulos, ele passou fome, ele passou várias privações, ele teve várias dificuldades, ele foi injustiçado, foi injuriado, foi ameaçado, sobretudo de morte em todo o tempo. Isso é um fato que fica claro, mas a questão é que com 30 anos de idade, o céu se abriu e ele já estava aprovado. Se não houvesse a economia de Deus, se não houvesse o plano eterno de salvação de Deus na condição em que temos conhecido, ele poderia ir dali diretamente para a cruz e ele cumpriria as justas exigências de Deus, porque até ali ele foi um homem perfeito, ele estava sendo um homem perfeito. Mas enfim, ele teve que separar 12 discípulos, ele teve que transmitir tudo o que ele via e ouvia do Pai àqueles 12 discípulos, e o Evangelho chegou até nós. O poder de Deus foi manifestado, como lembramos hoje, que é loucura para os homens, né? A morte de cruz, na sua morte ele nos deu vida, ele padeceu pelos nossos pecados, mas essa questão mexeu comigo, dos 30 anos antes, como foi a vida de Jesus, para chegar naquele tempo e o Pai já dizer que ele estava aprovado, e na condição de filho, na condição de servo, nós sabemos que ele foi obediente, né? Nós também devemos obedecer, a fé, ela gera obediência. Jesus, ele viveu por fé, Jesus como homem, nasceu como homem, ele viveu por fé, e ali ele já estava aprovado.
E ao ir para as Escrituras, para verificar os textos que falam dessa jornada de Cristo, o melhor dos evangelhos é o Evangelho de Lucas. Os irmãos podem abrir aí, especificamente no capítulo 2. Nós vamos ver, irmãos, que Jesus ele não teve uma vida tão fácil não, viu? Jesus, de fato, ele foi um servo sofredor. Jesus, ele sabia e sabe até hoje o que é padecer, né? Ele se compadece de nós. E dentre os poucos versículos que a gente pode encontrar, nós podemos de imediato, né, antes de ler, reconhecer que Jesus ele deixou o resplendor de sua glória. Ele sabia qual era o destino dele aqui. E esse capítulo 2 ele vai falar sobre o contexto do nascimento de Jesus, como Jesus nasceu. Naquela época houve um recenseamento, o imperador da época fez um recenseamento, e a família de Jesus, uma família piedosa, uma família que é obediente, submissa às autoridades, faz aquela viagem, uma viagem para a época, os irmãos, pelo contexto da época, os irmãos podem imaginar a dificuldade que passou José e Maria com aquela barriga já, prestes a ter filho. Eles saem dali e ao chegar em Belém, que era o lugar de origem deles, onde eles seriam contados, Maria tem a dor de ter filho, e a Bíblia vai dizer que eles vão procurar um lugar, e ao chegar na estalagem, não encontrou lugar para Jesus. Não encontrando lugar para Jesus, por providência de Deus, porque esse era o destino dele aqui, eles foram até uma manjedoura. O homem, na sua religiosidade, ele tenta romantizar isso, mas quem é da roça, quem tem contato com a zona rural, eu vendo esse contexto, uma manjedoura, para aqueles que não conhecem, irmãos, é um coxo onde os animais se alimentam. E as condições sanitárias onde aquela criança nasceu, totalmente inadequada, porque é um lugar, apesar da noite que ele ter nascido, os animais estarem no campo, como relata aí no capítulo 2, ele nasce num lugar fétido, ele nasce num lugar que não é difícil reconhecer que não havia condição para nenhum pai, nenhuma mãe escolher nascer seu filho ali, mas aquele que nasceu era o Filho de Deus. Aquele que nasceu, quando você for verificar esse contexto, a Bíblia vai dizer que seres espirituais desceram e ministraram louvores, e aqueles pastores, eles contemplaram aquele fenômeno espetacular. E eu fico imaginando o que aconteceu com os donos daquela estalagem ao verem que porque a Bíblia ali relata também que eles foram e comunicaram aquele fato. Eu fico imaginando aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, talvez por sua aparência, a aparência dos seus pais. Os irmãos conhecem o contexto da família de Jesus, família pobre, uma família humilde. E a gente sabe que o mundo julga as pessoas assim pela aparência. E por ser um momento de grande movimento, eles certamente, provavelmente teriam até vaga naquela estalagem, poderia ter dado um jeito para dar um socorro. Era algo especial, era uma mulher que estava para dar à luz, mas eles rejeitaram na sua estalagem receber o Filho de Deus. E Jesus, ele nasce nessa condição por amor a nós. O primogênito daquela família nasce dessa forma, e a partir daí já começa a perseguição a respeito de sua vida. Os irmãos sabem, eles tiveram que fugir, eles tiveram que passar por grande dificuldade, depender da revelação de Deus para poder voltarem para sua terra. Passado um tempo, Deus, na sua provisão, envia alguns presentes ali. Certamente aquilo foi que supriu Jesus, aquela família, por aquele tempo. E eles voltam, irmãos. Vamos ler aqui no capítulo 2, versículo 41. Jesus, ele volta ali, sua família. José e Maria, como bons judeus, né, começam a procriar, a ter filhos. E aqui nós vamos ver o último relato que a Bíblia fala
a respeito do pai de Jesus, que é José, e os estudiosos da palavra vão dizer que Jesus ele foi arrimo de família, ele foi órfão cedo, e como primogênito, Jesus ele teve que assumir a responsabilidade da família. Nós podemos verificar esse último fato aqui do 41. Vamos ler aqui para não ficar na minha palavra. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Com 12 anos de idade, que menino não era Jesus? Seus pais confiavam plenamente, os jovens que estão aqui, os pais de Jesus confiavam plenamente em Jesus, a ponto de eles seguirem a viagem retornando para casa e deixar ele à vontade no meio daquela turma que tinha ido fazer aquela viagem. Ao estudar um pouco sobre isso, eu descobri que 12 anos é a idade que o judeu ele alcança a maioridade para ele assumir responsabilidade na religião judaica. E é a primeira vez que Jesus vai até ali, e Jesus ele já tinha um encargo no seu coração de cuidar dos assuntos do Pai. E vocês, jovens, não tem nenhum impedimento, tem poucos jovens aqui, adolescentes, mas não tem nada que impeçam vocês de exercer o sacerdócio de vocês, não tem nada que impeçam de vocês, na luz que vocês têm de estar servindo o Senhor, de assumir o chamado de vocês que vocês têm chamado. E Jesus assim estava fazendo, e seus pais, desesperados, voltam para resgatar o seu filho. E a gente vai ver aqui o que acontece. Eu li até o 44. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, irmãos, Jesus estava onde? Num templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade e com a maneira como comunicava as conclusões. Então ele lhe perguntou: por que me procuráveis? 48. Assim que seus pais os avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhe perguntou: por que me procuráveis? Como não sabias que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhe era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. E Jesus foi um homem, irmãos, como nós, adolescente aqui, se desenvolvia em sabedoria, em estatura, em graça, na presença de Deus e de todas as pessoas. Jesus aqui, o foco aqui é essa questão da sua questão paterna. A partir daqui não existe mais nenhum relato sobre a vida de Jesus com relação ao seu pai. E de novo eu repito, ele assume a responsabilidade de sua casa. E Jesus ele viveu numa casa numa casa numerosa. Ao verificar essa questão, a gente vai ver isso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do 54 ao 56. Jesus ele passa esses 18 anos no inanimato, até chegar aquele tempo ali do seu batismo, assumindo a responsabilidade de sua casa. E aqui vai dizer que no 54, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Isso aqui já ele no ministério dele, irmãos, já depois dos 30 anos, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagre? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe
não é Maria e dos seus irmãos? Os irmãos podem contar aí: Tiago, José, Simão e Judas. Até aqui 4 irmãos. Não vive entre nós todas as suas irmãs? Ou seja, aqui fala no plural, né? No mínimo ele tem mais dois irmãos, 2 irmãs. Ou seja, no mínimo a casa de José tinha 7 filhos. E quem tem filhos aí, sobretudo adolescente, sabe que o negócio o bicho pega. Os meninos, como estão na fase de crescimento. Enfim, irmãos, Jesus ele sofreu de todas as ansiedades. Jesus, ele como homem, o escritor de Hebreus, ele vai dizer que tudo ele padeceu, né? Por isso ele pode se compadecer de nós, que tudo ele sofreu, por isso ele pode nos socorrer. Ele também se compadece dos ignorantes, porque ele sabe da nossa estrutura, ele sabe que somos pó, ele sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações. Ele sabe que diferente dele, nós nascemos de uma semente corruptível, que nós somos pecadores. Jesus foi o homem perfeito, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, mas a Bíblia vai dizer no Evangelho de João que a lei ela foi dada por Moisés, mas a graça e a realidade elas vieram através de Jesus Cristo. Na lei era impossível cumprir os mandamentos de Deus. Na lei o homem sabia: eu não devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo, eu não devo fazer aquilo outro. Mas o conhecimento da lei não capacitava o homem a cumprir essa lei. Mas hoje nós estamos vivendo na dispensação da graça. E hoje o poder de Deus que nos salvou tem nos sustentado. A vida de Deus está em nós. E existe esse chamado para que nós busquemos a santificação, busquemos a consagração, para que a gente alcance essa fé preciosa, dessa vida poderosa que está dentro de nós se manifestar. Porque nós sabemos que na nossa carne é impossível agradar a Deus, e nossa carne é impossível exercer o nosso sacerdote. Naquele momento ali do batismo de Jesus, estou aberto aqui, é o capítulo 13, não é isso que eu falei? É um momento ímpar na Bíblia, que aqueles que de alguma maneira já questionaram a Trindade, é um momento que os sentidos humanos conseguem, no mesmo tempo e no mesmo espaço, contemplar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus sai das águas e que a pomba, que é o Espírito Santo de Deus, ela desce e pousa sobre ele, os céus é rasgado e o Pai declara: este é meu Filho amado, em quem tem todo o meu prazer. Ou seja, naquele momento ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aquele Cordeiro, como nós lembramos hoje, um único homem manso e humilde de coração, um único homem puro. Irmãos, a gente não podemos perder de vista isso, irmãos. O nosso sacrifício a Deus é aceitável em Cristo Jesus. Um único homem puro, manso e humilde de coração. Aquele animal é um pássaro, é uma pomba. Nós sabemos que os pássaros eles são bem sensíveis. Qualquer movimentação, os pássaros eles voam. Mas com Jesus o Espírito Santo pousou e ficou até o fim sobre ele. Pelo Espírito Santo, ele desceu mais do que nascer numa manjedoura. Pelo Espírito Santo, ele foi morrer aquela morte terrível, como o Roberval lembrou aqui, os irmãos lembraram, sofrer aquele abandono, aquela dor. Nos Salmos vai dizer que ele deu as suas costas para aquele que os açoitavam, e deu a sua face também, que foi cuspida. Zé Mário lembrou muito bem, foi cuspida. Eles arrancaram a barba de Jesus, irmãos. Aquela época, para o contexto daquela época, para o judeu era um dos maiores símbolos de humilhação, de escárnio, de vergonha, é ter sua barba arrancada. E eles arrancaram a barba da face do nosso Senhor. A Bíblia vai relatar em Isaías que a sua face parecia um seixo. Jesus foi arrastado, foi escarnecido. Jesus desceu o máximo que ele podia descer.
Ao verificar esse assunto das aflições, eu fui ver alguns vídeos e um estudo do irmão Romeu Bornelli a respeito de Jó. Acredito que na face da terra, depois de Jesus, não teve um homem que foi tão aflito, então, em tão pouco tempo, em um dia aconteceu toda aquela tragédia na vida de Jó. E Romeu, palavras de Romeu, ele vai dizer que o cerne, o enredo, toda a batalha espiritual do universo, irmãos, é um homem passar as aflições e sofrimentos e se manter fiel a Deus. O diabo, ele não admite isso. O diabo, a Bíblia diz que ele anda ao derredor. Pedro, ele diz, a gente vai verificar esse texto aqui, que nós temos diante das aflições que nos humilharmos debaixo das poderosas mãos do Senhor, para que no devido tempo ele nos exalte, porque ele está ali ao derredor buscando a quem tragar. E o diabo, a Bíblia vai contar no livro de Jó que ele chega até o altar do Senhor. O diabo, ele não admite, irmãos, porque ao contrário de Jesus, o diabo, ele tinha tudo, ele tinha acesso ao trono de Deus, ele queria ir além, ele queria roubar uma glória, ele queria ter a glória de Deus, que a glória de Deus não cabe em nenhuma das suas criaturas. Ele queria isso, ele caiu nessa armadilha, nesse laço do seu coração, e ele é o anjo mais poderoso. Lá diz no relato lá que ele era bonito, que as qualidades dele, mas ele foi lançado nessa terra, ele foi amaldiçoado. E Jesus faz o contrário, Jesus abandona tudo, porque ele viu o fruto do seu penoso trabalho, ele já olhava para cada um de nós, ele deixa tudo e faz o caminho contrário de Satanás. E ele não quer ver, irmãos, nenhum homem, ele não admite, ele não aceita ver nenhum homem padecendo e continuando fiel a Deus. E ele vai lá diante de Deus, e Deus... Jó não pecou, a princípio Jó não pecou, que a questão ali que foi colocada é a respeito de uma blasfêmia, que o diabo disse que ele blasfemaria na cara de Deus. Mas Deus tinha um trabalho especial a fazer no coração de Jó. Deus tem um trabalho a fazer no coração de cada irmão aqui. Amém, irmãos? Os irmãos têm clareza disso? A Bíblia vai dizer que nós temos em parte tudo, nós herdamos tudo com Ele, irmãos. Ali na cruz, Ele se tornou de unigênito ao primogênito, ao primeiro de muitos. E nós, que como Pedro diz, no capítulo 2, se eu não estiver enganado, no versículo 9, ele vai dizer que nós fomos libertos da condição de trevas para a luz, para anunciarmos as suas virtudes, para darmos testemunho do Senhor. Isso é um chamado especial para nós temos que ter atenção a isso. E esse testemunho, como a própria palavra, o significado da palavra testemunho é mártir. Existe uma quantidade de aflições a se cumprirem. Alguns têm resistido até o sangue. O escritor de Hebreus, ele traz esse questionamento aos irmãos que também passavam por aflições ali. Vocês não resistiram até o sangue, mas tem um número de irmãos que vão resistir até o sangue, não vão negar o nome de Jesus. E nós vamos ver as aflições que tem naquela carta de Pedro, e que, a julgar por mim, eu me vejo reprovado, eu me vejo muitas vezes caindo no laço, na armadilha de Satanás que está ao derredor. Mas nós temos um Deus que é o Deus da segunda chance. Nós temos um Deus que ainda ele diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis se me buscar de todo o coração. Me buscar enquanto há tempo, invocar o meu nome enquanto se pode achar. Irmãos, vai chegar um momento que isso não vai existir mais. Vai chegar um momento que Deus ele vai vir e vai cumprir só o seu juízo. E o juízo também, nós vamos ver que o juízo começa pela própria casa. E o Senhor, Ele permite que sejamos provados aqui, porque Ele quer ver cada um de nós aqui aprovados. E Ele queria isso com Jó. Jó vai ali, o diabo vai ali, e o diabo não tinha acusação. Interessante isso, né? O próprio Deus dá o testemunho, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Que vergonha. O diabo não tinha o que falar de Jó, e Jó queria que o diabo tentasse Jó, e Jó, viste meu servo Jó, viste meu servo Jó. E o diabo a sugestão já estava na ponta da língua. Mas
Jó te serve, não é à toa que Jó te serve. Jó é o homem mais próspero do Oriente. Jó tem uma casa cheia de filhos, 10 filhos. Olha o rebanho de Jó. Por acaso é à toa que Jó te serve? Tu mantém uma sebe sobre esse homem. Tira tudo isso aí, tu vai ver se ele não blasfema em tua cara. Para alegria de Jó, tristeza nossa, irmãos. Em um só dia o diabo vem e traz aquela devastação terrível. Os irmãos conhecem a história na vida de Jó. Mas Jó, ele não blasfema contra o Senhor. Eu queria ler essa passagem aqui, irmãos, porque isso aqui é precioso demais. Isso aqui, na boca de um pecador como eu, não tem sentido. Os irmãos abrem em Jó. O que Jó fala. Capítulo 1, tudo isso ocorre no capítulo 1, os irmãos podem verificar depois. Capítulo 2. Não, perdão, vou achar aqui. Capítulo 20. A reação de Jó, irmãos, a toda aquela aflição. Capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Irmãos, Jó se humilhou e adorou, irmãos. Há muitos relatos na Bíblia também, essa situação, tudo isso faz parte do contexto desse assunto que o Senhor chamou a atenção do meu coração. Paulo escreve isso. Tem mais irmãos, acho que Tiago também escreve a respeito das provações. Esses irmãos se alegravam nas provações. Eu já pensei, esse cara está comendo alguma coisa estragada aí, não é possível. Se alegrava, irmãos. Esses homens, eles tinham conhecimento do resultado que as aflições poderiam trazer, as consequências espirituais que as aflições podem trazer para a vida deles. E eles se alegravam em ser perseguido, em ser injuriado, em ser açoitado pelo nome do Senhor. E Jó diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E o diabo foi lá de novo calado, ele não pôde dizer nada contra Jó. E o Senhor queria trabalhar na vida de Jó. Viste, meu servo Jó? Aí agora ele vai falar: pele por pele, o homem, tudo que o homem tem, ele dará. Aí o Senhor diz: vai lá agora, toca nele. Eu vou ler também porque fica muita coisa aqui para mim. Capítulo 2, versículo 5. Deus fala: porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Irmãos, o quadro de Jó era deplorável. Se os irmãos continuarem lendo aí, diz que Jó estava sentado sobre um monturo, era um lugar afastado, um lugar de lixo, onde se colocava o lixo daquela época. E Jó tinha um caco de telha e tinha úlcera dos pés, a Bíblia diz, dos pés ao fio da cabeça. E em fraqueza, a gente entende a fraqueza daquela mulher, perdeu todos os seus filhos, perdeu toda aquela vida que ela tinha. Ela dá essa sugestão de Satanás a Jó: tu ainda vai ficar aí, Jó, com esse Deus teu? Abandona esse Deus teu e morre. Porém, no 10, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Irmãos, nós receberemos o bem de Deus. Hoje foi uma manhã muito especial para mim.
eu percebi a ministração do Espírito Santo naquilo que já estava no meu coração, sendo introduzido pelo Partir do Pão. O melhor de Deus Ele já nos deu. A Bíblia vai dizer: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Aqueles que estão nos ouvindo aqui, como o Zé Mário fez o chamado, que não entregou seu coração ao Senhor, é desejo de Deus que todo homem seja salvo e alcance o pleno conhecimento da verdade, porque Ele quer te dar essa vida e Ele quer nos levar além. O Evangelho de João, ele vai falar dessa realidade do próprio Deus se manifestar como a vida. E João, ele vai escrever também a sua carta. No terceiro capítulo do Evangelho, lá vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E João, agora na sua carta, ao tratar não mais da vida, mas da manifestação da vida, parece uma coincidência. No capítulo 3 também, o versículo 16 da primeira carta de João, lá vai dizer que nós também deveremos, por amor, dar a própria vida aos nossos irmãos. Existe um chamado, irmãos, para todos nós. Ele nos capacitou com os dons, nós temos talentos, e nós precisamos buscar essa realidade, que a julgar por mim está distante, para que possamos agradar o coração desse Deus. Eu fico olhando um homem como Jó. Jó não tinha o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. Aurélio, ele compartilhou aqui sobre... Me recordo os irmãos aqui, fugiu o nome. Sobre Jonas, irmãos. Deus tem um chamado, irmãos, para cada um de vocês que já são filhos dele, estão sentados aqui. Como ele teve um chamado para Jonas, e Jonas ficou recalcitrando contra os aguilhões. E quanto Jonas sofreu por isso? Porque Deus não desistiu de fazer aquela obra por meio de Jonas. Mas Jonas também não tinha o Espírito Santo de Deus. É interessante como, vamos abrir nossas Bíblias lá, no último capítulo dessa última ministração. É interessante como termina ali, irmãos. Cadê? Fugiu da minha Bíblia, oh, Senhor. Tinha marcado aqui. Vamos ler os 2 últimos versículos. Jonas estava amargurado, irmãos. Jonas não queria assumir a sua responsabilidade. Jonas não tinha misericórdia, Jonas não tinha compaixão. Jonas também, ele conhecia, Aurélio lembrou que ele conhecia o caráter daquela raça ali, daquele povo terrível. Quantos de nós somos terríveis? Também a julgar por mim, viu, irmãos? Quanta injustiça praticada no corpo de Cristo. A língua, Tiago, ele vai dizer que é um mal incontido. Ela vai dizer que ela é incendiada pelo inferno. Eu não sei exatamente onde é que está, mas a Bíblia vai dizer que o amor cobre multidão de pecados. Como nós não guardamos os nossos irmãos, como nós não tememos em falar sobre muitas coisas. Eu fico lembrando daquela realidade de Judas, irmãos. A última ceia ali, Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim. Ele era o filho da perdição. Ele já tinha deixado entrar o diabo no seu coração. Já estava tudo certo para entregar Jesus. O que ele estava esperando, o que é que nós estamos esperando, irmãos? As coisas desse mundo. Ele esperava as coisas desse mundo. Tanto que quando ele viu que não ia ter as coisas desse mundo, ele preferiu pegar aquelas 30 moedas de prata para trair Jesus. E o amor cobriu aquele pecado. Porque se o amor não tivesse coberto aquele pecado, a gente sabe da nossa natureza, Judas não ia concluir aquela obra, Judas não ia sair vivo daquela reunião, porque os discípulos não tem como conhecer Jesus, irmãos. Não tem como não amar Jesus. Não tem como
buscar pela sua misericórdia e sua graça de ser fiel a Jesus. E todos eles, inclusive Judas, o que aconteceu depois dele se suicidar é reflexo disso, irmãos. Quanto remorso, quanto temor surgiu no coração daquele homem de ter feito aquilo com Jesus. Ele buscou arrependimento, não teve tempo. Mas Jesus, o amor, cobriu o pecado de Judas. E Judas, além de vender Jesus, vem trair Jesus com um beijo. E nós beijamos a face dos irmãos e os irmãos que nós falamos mal, irmãos. Os irmãos que nós não temos misericórdia, queremos botar o peso que nós muitas vezes nem carregamos. Hipócritas, fariseus, né? Como está em Mateus 23. Aquilo ali fala muito ao meu coração, aqueles versículos. A nossa natureza é essa. E Judas vem, beija a face de Cristo. Cristo dá a face para Judas. Jairus, e aí, Jairus? Sabendo quem era aquele que era o teu traidor. E Jesus diz assim: amigo. Jesus não era hipócrita. Jesus fala: amigo, tu me traíste com... A gente está falando dessa natureza, irmãos. A gente está falando desse Senhor, desse Salvador, que deu a vida, que está habitando em nós, sepulcro caiados. Quanta impureza, diferente de nós, aquele cordeiro pôde caminhar. Mas quantos pensamentos aqui impuros, quantas injúrias, quantas injustiças já subiu do coração aqui dos irmãos aí sentado nesse momento. Nós precisamos do Espírito Santo, mas a nossa condição é terrível. O Espírito Santo, ele não pode nos batizar e nos conduzir para aquilo que nós temos que fazer, porque existe esse caráter em nós, existe essa necessidade dessa transformação. Existe essa obra que por meio das aflições estão sendo feitas. Mas eu estava falando de Jonas. Foi isso? Jonas estava ali, Jonas não tinha essa realidade. E a Bíblia termina, interessante que Jonas termina: entretanto, Yahvé ponderou-lhe: ora, Jonas, tem compaixão dessa planta, vê só como a gente é desequilibrado. Embora não tenhas cuidado dela, não a fizeste crescer, nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive estava no coração de Deus. Não tem pecado, irmãos. Não tem pecador que Deus não ame. Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade. Como precisamos aprender, irmãos, como precisamos dar lugar a essa natureza de Deus. A gente se depara com alguns versículos, o qual eu falei aqui, que a gente fica assim: Senhor, o Senhor nasceu num contexto daquele, era um lugarejo pobre, pequeno, o Senhor passou quase 30 anos ali, arredondando 30 anos ali, e a tua palavra está dizendo que de tudo o Senhor padeceu, de tudo o Senhor sofreu. Eu já pensei sobre isso, irmão, não sei se isso já veio o pensamento de vocês, que ele era um homem, ele era limitado, mas, irmãos, Jesus, quando ele via as multidões, a misericórdia, colocava o coração na miséria de cada pessoa. O homem piedoso, irmãos, ele tem essa condição de se compadecer. Também, para não ficar nas minhas palavras, a gente vai ler essa passagem. Mateus 9, versículo 36. Jesus, ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato a colheita é abundante,
mas os trabalhadores são poucos. Por isso orai ao Senhor da Seara e pedi que eles mandem mais trabalhadores para a sua colheita. Irmão, essencial é o amor. E essa oração que Jesus pediu para que aqueles discípulos fizessem, ela ainda ressoa até o dia de hoje. Porque quantas pessoas no mundo, à nossa volta, nos ambientes que nós vivemos, estão assim nessa condição, desamparadas, aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E nós ainda precisamos orar por isso, porque nós muitas vezes não temos compaixão um dos outros. Aqui, o Senhor olhando, Ele ia saber, o Senhor está olhando, Ele sabe de cada coração, irmãos. Ele sabe de todo abuso, de toda injustiça. Ele conhece a estrutura de cada um aqui, Ele sabe como cada um foi formado, Ele sabe o contexto de cada um de nós aqui. E Ele se compadece de nós. E é por isso que Ele veio salvar, e Ele veio buscar o que se havia perdido. E nós não compreendemos, né? Os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos. Mas Ele quer que a gente trabalhe nessa seara, irmãos. Ele quer que a gente cuide um dos outros. Nós somos salvos, não para estarmos aí sentados, irmãos. Sermos praticantes de religião. Estava vindo com o Roberval, a gente estava lembrando disso. Não é um domingo, não é uma reunião semanal, que muitos têm negligenciado, infelizmente, muitos têm negligenciado esse chamado da perseverança. Mas não é num dia. Lembro da mulher samaritana, que o Senhor foi encontrar aquela mulher, e ela tinha aquela questão da religião, né? Do que estava escrito, ela conhecia da lei, e ela, Senhor, onde é que nós devemos te adorar? Nossos pais adoravam ali naquele monte. E o Senhor vai dizer, não é no monte, não é em Jerusalém. Agora o Pai está buscando aqueles que o adorem em espírito e em realidade. O nosso sacerdócio, irmão, é em espírito e em realidade. Não é aqui, não é na casa dos irmãos. É diariamente, a gente vai ver isso aqui nas nossas relações sociais, na nossa casa. É em todo o tempo. Nós somos representantes, sacerdotes, irmãos, sabe o significado de sacerdote? É representante do sagrado. Nós somos representantes do sagrado. De novo eu repito, nós somos chamados das trevas à sua maravilhosa luz, para anunciarmos as suas virtudes. E a gente, ao estudar as aflições, a gente vai ver que em nossa natureza mesmo não tem condição. E a gente precisa se render, irmãos. A gente precisa se humilhar, a gente precisa buscar essa realidade. Porque nós só vamos ser aceitos nele. As nossas obras vão ser provadas. Foi lembrado aqui, né? O Senhor, Ele tem olhos como chama de fogo. Todos nós vamos estar diante do Senhor, vamos responder naquele grande dia. E nós temos que ter preparado algo, porque já nos foi dado. Nós somos indesculpáveis, irmãos. E nós precisamos, de fato, amar a vinda do Senhor. Nós precisamos, de fato, reconhecer que precisamos desenvolver essa salvação, que a Bíblia diz que nós não veremos o Senhor. Que os irmãos possam entender, a gente vai ver isso aqui também, Deus permitir, a gente vai ver alguns versículos que há uma confusão na mente de muitos irmãos a respeito de ensinos errôneos, talvez intencional, ou talvez também por falta de conhecimento, sobre a salvação da alma, que em nada a ver tem com a salvação do Espírito. A carta aos Efésios, o Senhor vai dizer que nele, primeiro capítulo, uma vez tendo ouvido a palavra, o evangelho da salvação, uma vez tendo ouvido a palavra da salvação, o evangelho de Deus, e nele tendo crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. O evangelho de João, o Senhor vai dizer que dos que o Senhor deu, nenhum ele perdeu, exceto aquele lá que veio para isso mesmo, Judas. Ele é o bom pastor que deixa 99 e vai em busca daquela. Ele vai dizer que nós estamos em suas mãos, nós fazemos parte de sua mão, que ninguém pode nos tomar de suas mãos. Mas a Bíblia fala de uma salvação, que é a salvação da alma, e que é responsabilidade minha e sua que está aí sentado, de assim fazê-la, irmãos.
para que naquele dia nenhum de nós possamos nos envergonhar diante do Senhor e ouvir: eu não te conheço, afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. Em Mateus 7, lá tem um relato de alguns que vão questionar o Senhor: mas Senhor, tinham dons, eram filhos de Deus, em teu nome nós não profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. E o Senhor diz: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a entender esse plano eterno de salvação, esse propósito eterno de Deus. Nós ainda podemos buscá-lo, nós ainda podemos achá-lo. Estamos vivendo a dispensação da graça, mas em breve a maneira como Deus se relaciona com o homem, aquilo que Deus espera do homem vai mudar. Nós vamos entrar em outro período, antes de haver novos céus e nova terra, um reino vai ser implantado aqui. A gente também vai ver essas passagens, se o Senhor permitir. E vão ser 1000 anos que vão reinar aqueles que, em meio à luta, em meus aflições, permaneceram com o olhar naquele que é manso e humilde de coração, que Ele é puro e que Ele tem condição de salvar, e para isso Ele veio. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse tempo aqui, te agradecemos porque temos desfrutado da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua longanimidade. Te louvamos, Senhor. Queremos render graça porque o Senhor é um Deus que fala aos pecadores. O Senhor tem falado conosco. Te pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor guarde, nos ajude a guardar essa palavra em nosso coração, a recebermos de bom grado essa palavra, a misturarmos com a fé, para que de fato ela tenha efeito, para que ela possa fazer aquilo que apraz o Senhor, para que o Senhor possa se alegrar em nós, não em nós mesmos, que o Senhor mesmo disse que em nossa carne não habita bem algum, mas que o Senhor possa nos alegrar em sermos achados na bendita pessoa do Seu Filho. Nós oramos desde já agradecidos por Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus.